selecionou hoje 2 filmes sobre crise de criatividade. Bloqueios Criativos. São 2 filmes que, enfim, um da década de 60, né, um de 2000, dos anos 2000, que tem propostas diferentes, né, são de épocas diferentes, realizadores distintos, mas que eles dialogam em muitos aspectos, né. São filmes engraçados porque eles falam sobre cinema, né? O Fellini, o 8,5 especificamente, é o primeiro filme que se refere a fazer filmes, né? É um filme que usa a metalinguagem pela primeira vez na história e, ao mesmo tempo, ele tem esse nome porque o Fellini estava fazendo o seu 8º filme, né? Sim. Como é que é a contagem? Ele já tinha feito 6 longas. 7, né? 7 longas. E ele tinha a participação com vários diretores, co-direções, né? Com outros trabalhos, curta-metragem, média, até longa, mas essas co-direções ele nunca considerou que eram filmes dirigidos totalmente por ele. Então, por isso que ele falava que eram meios filmes, por isso 8,5. Exato. E aí o 8,5 é um filme que, quando ele resolve fazer esse filme, ele se vê no dilema do protagonista, que é justamente sobre o que eu vou falar. Por mais que no meio do filme a gente descubra que o filme que ele vai fazer é um filme de ficção científica, tem a direção de arte, os efeitos especiais, tudo preparado ali, o cenário, a gente vai entendendo à medida que o filme vai passando que ele não tem a menor ideia sobre o que ele vai falar, que é uma coisa mais ou menos parecida com o que a gente vê na adaptação também, né? A adaptação tem essa coisa que ele parte do pressuposto de adaptar um livro sobre flores para o cinema, só que ele também não sabe exatamente como fazer isso. E é muito engraçado porque os 2 trabalhos tocam num ponto e, inclusive, os protagonistas verbalizam isso, né? Eles falam isso, de que, no fundo, eles só queriam escrever e produzir uma história simples, né? Que eles queriam fazer um filme com simplicidade e tudo mais, mas, de alguma forma, tem alguns indícios, através desses personagens, de que o cinema não tem muito espaço para simplicidade, né? E aí entram várias coisas, né? Desde forças da própria indústria, né? Que atuam pressionando, né, os autores para coisas megalomaníacas, né, e não à toa também ele tá fazendo um filme de ficção científica, a coisa do orçamento é toda hora jogado na cara dele, quanto dinheiro ele tá fazendo as pessoas gastarem e tudo mais. Então é muito legal que isso é comentado pelo personagem do Charlie Kaufman, né, e pelo Guido, né. E se eles verbalizam isso, mas eu só queria fazer uma história simples, eu só queria falar sobre a beleza das flores e tudo mais, e o Guido também chega a comentar isso. Que, no fim das contas, é o drama da produção cinematográfica como um todo, né? Todo autor quer passar uma história pra frente e acaba se batendo com essas questões de qual que vai ser o cartaz do filme, o título do filme tem que ser mais vendável, a gente tá gastando mais ou menos dinheiro, enfim. Quem vai ser a estrela, né? Exato. O Fellini faz isso pela primeira vez. É a primeira vez que alguém coloca essas questões no cinema. É muito engraçado que eu estava comentando isso com a Joyce antes. É como tanto esse filme quanto o filme anterior, que é o La Dolce Vita, que é de 60. Enquanto o 8,5 é de 63. Né? São filmes do começo dos anos 60, uma década que normalmente é associada à transgressão, a mudanças de comportamento, mas como ele ia antecipando e ao mesmo tempo ele influencia e é influenciado pela Nouvelle Vague francesa. Tem muitas referências ao próprio papel do diretor, né? O diretor como autor, que é a principal questão que o Truffaut e o Godard tinham no cinema francês dos anos 50 para os anos 60. Né? O diretor deixar de ser simplesmente uma espécie do gerente do filme, né, que era o papel que os produtores, os estúdios passavam para os diretores. O diretor é o cara que vai tá aqui, faz a história do Robin Hood, faz a história do Príncipe Valente. Você tem isso de grana e eu preciso desse ator para fazer isso. E aí, aos poucos, né, principalmente nos anos 40 e 50, uma série de cineastas começa a entender que, a partir desse cargo, que é teoricamente um cargo meramente burocrático, eles conseguem passar mensagens, né? Que são justamente os diretores que são descobertos que são relidos pela Cahiers du Cinéma, né? Que é a principal publicação de cinema do mundo e francesa. Encabeçado pelo Godard e pelo Truffaut, que posteriormente viram diretores Eram também, críticos, né? E eles começam a perceber, principalmente em se tratando do cinema norte-americano, que autores como John Ford, Alfred Hitchcock, quem mais? Billy Wilder, né? Howard Hawks. Enfim, uma série de diretores que teoricamente eram
Executores, né? Executores, exato, que não teriam um trabalho criativo e autoral, eles começam a exprimir uma autoralidade própria, usando seus filmes como veículo para isso. E é o que a gente vê no 8,5. O 8,5 é um diretor querendo contar uma história, mas ao mesmo tempo ele tem várias outras histórias que ele quer passar, várias experiências que ele vai lembrando. O filme também é pioneiro nessa questão de você não saber se aquilo você realmente está assistindo ou se aquilo é um devaneio. Em alguns momentos você consegue entender que quando ele vai para um lado mais excessivo, quando ele joga na sua cara, que em algumas situações, sei lá, ele entra numa casa cheia de mulheres e aos poucos todas as mulheres estão se derretendo por ele, estão querendo fazer tudo por ele. Logo na cena seguinte, essas mesmas mulheres estão jogando tudo na cara dele, enfim, sendo mulheres como ele gostaria que as mulheres o tratassem ou como ele não gostaria que as mulheres o tratassem. Mas usando o excesso, você consegue entender que isso não está acontecendo de fato, né? Que é um devaneio. Sim, falando um pouco sobre o Fellini em si, né, até a gente chegar no 8,5, ele teve várias experiências, né? Acho que ele pode ser considerado o que eu costumo chamar de multiartista, né? Porque ele teve uma passagem pelo jornalismo, ele é desenhista também, então ele trabalhou em jornal, ele escrevia algumas anedotas, ele tinha alguns trabalhos, umas colunas humorísticas, então ele teve essa primeira passagem por esse mundo. Isso é muito comum, inclusive, com diretores que são contemporâneos dele, né? O próprio Kubrick começa como fotógrafo, exato. Woody Allen começa como humorista stand-up, depois humorista de jornal, depois humorista stand-up, depois ator e aí sim, diretor. Essa geração que começa a dar as suas caras, principalmente nos anos 60, são pessoas que nascem... Caíram no cinema meio que quase por um acaso, exato, né? Não era a principal ambição da vida e tal, foi mais uma coisa de consequência, assim, enfim. Exato. As coisas foram acontecendo. E ele teve essa experiência e ele, enfim, ele foi se desenvolvendo nesse meio e uma das pessoas que mais inspiraram o trabalho dele foi o Roberto Rossellini, né? Que é o grande ícone do neorrealismo. E aí ele aprendeu bastante coisa com o Rossellini, inclusive, não sei se vocês sabem, mas ele foi um dos roteiristas do Roma Cidade Aberta, o Fellini. E tem acho que 3 roteiristas ao todo. E ele aprendeu muito com o Rossellini. Ele fala que a coisa principal que ele aprendeu dessa experiência foi que o Rossellini vivia um filme como se fosse uma aventura. E acho que isso tá bem expresso no 8,5, né? O quanto, na verdade, o processo era mais importante do que o resultado final, né? E como que os meios, eles poderiam ser alterados para atingir os fins. Enfim, que tinha uma certa liberdade com relação à estrutura do roteiro. Então, esse espécie de desapego, ele herdou bastante dessa experiência com o Rossellini. Só que, mesmo com essa influência, ele meio que rompeu, assim, um pouco com o neorrealismo italiano, porque... O Fellini ele não gostava muito de ser chamado ou ser considerado de um crítico social, embora ele fizesse críticas sociais e tudo mais a partir da perspectiva pessoal dele, né, da experiência de vida, de uma subjetividade assim mais latente, mas ele nunca se vinculou muito aos ideais e ao modo de fazer cinema do neorrealismo italiano. Então, porque ele dizia que era muito mais... Ele falava assim, cinema verdade não, eu prefiro cinema falsidade. Então ele tentava se distanciar um pouco dessa ideia da realidade nua e crua, do registro do real, enfim, desse momento que o neorrealismo italiano capturou, né, de uma maneira bem habilidosa, né, no pós-guerra e tal. Então ele logo se distanciou disso, embora o começo dele tenha super a ver com o Rossellini, que é um expoente do neorrealismo. Então ele, nesse sentido, ele foi caindo sempre mais pro caricatural, pro imaginário, para essas representações subjetivas, né? E ele pregava muito a autonomia criativa em primeiro lugar, o que tem tudo a ver com isso que o Alexandre falou, do autor, né, em primeiro plano. Isso também tem a ver, essa nova cara que o Fellini vai se colocando, com a própria passionalidade da cultura italiana, né? De ser uma cultura de excessos, uma cultura de muita paixão envolvida no discurso, na forma como as mensagens são passadas, né? A cultura da ópera, a cultura do circo, tudo isso está refletido no trabalho, principalmente a partir dos anos 60, né? Tanto o Dolce Vita quanto o 8,5, que são os principais filmes do Fellini, eles meio que consagram o Fellini como um autor de peso e a partir disso... Reconhecido internacionalmente, exato, né? Tem essa também. Acho que é o terceiro filme
O 8,5 é a terceira vez que ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, se não me engano. Isso é a segunda, ou se ele é indicado, enfim. Sim. Mas ele ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro. Então, ele ganha essa chancela e a partir disso, ele cai numa segunda fase, que aí você vai ver os filmes que vêm depois, que é justamente ele se colocando como personagem de fato. Né? Satiricon, tem muito o fato do Fellini estar ele mesmo como pessoa dentro do próprio filme. Diferente do 8,5, que alude-se ao fato de ser ele, não necessariamente é o Fellini que está ali, né? Tem toda a caracterização do Mastroianni, né? Que ele é envelhecido para parecer mais com o próprio Fellini, que era um pouco mais velho que ele. Que é um autor fetiche dele também, né? Exato. E o Alexandre tinha, antes da gente vir aqui pro debate, ele tinha comentado uma coisa bem interessante, que é o fato de alguns autores considerarem o 8,5, especificamente do Fellini, como um ponto mais alto da arte moderna, né? Então, como se ele fosse um trabalho inaugural do modernismo no cinema. Isso a gente encontrou em vários autores, artigos e teses e tudo mais que defendem essa ideia de fato. Um dos autores que fala no trabalho dele é Umberto Eco, né? Que ele fala sobre o trabalho da obra aberta e ele coloca justamente nessa coisa do roteiro, né? Mais fluido e mais aberto, que tem mais possibilidades dentro dele. Ele coloca o 8,5 como a vanguarda da narrativa contemporânea. O próprio Pasolini falou do 8,5 do Fellini como um cinema de poesia, também que a subjetividade do autor é colocada no processo cinematográfico, né, no que o discurso cinematográfico ele tá à frente de qualquer coisa dentro da obra. E o Glauber Rocha depois foi atrás desse trabalho do Pasolini, né, que fala do cinema de poesia, e também já falou muito sobre o trabalho do Fellini. O 8,5, né, essa questão de ser a primeira obra modernista do cinema, tem muito a ver pelo fato de ser uma obra autorreferencial, né, como eu falei antes. É a primeira vez que o cinema se refere ao cinema como arte, como indústria ao mesmo tempo. E também pelo fato de trabalhar mais a forma do que simplesmente o conteúdo. Né? Como a Joyce estava falando, a história ela é menos importante do que a forma como a história é contada. Ele ultrapassa aquela camada da mensagem, né, entre aspas, para atingir um outro patamar, né, de discutir do que é feito o próprio cinema, né, e quais seriam os limites, se é que eles existem, né, do discurso cinematográfico, né, da elaboração. E é um filme que inaugura um gênero. Se você for parar para pensar, tem uma série de outros filmes que começam a abordar o processo de criação, não especificamente cinematográfico, né, e aí vai desde, sei lá, quando a gente estava fazendo a pesquisa para essa sessão, não dá para fugir do Iluminado, do Kubrick, que é um filme sobre processo criativo, sobre como o processo criativo pode ser literalmente enlouquecedor. Mais estranho que a ficção, né? Mais estranho que a ficção, um filme mais recente, mais light comparado com outros. Eu estava comentando com a Joyce como o Inception, do Christopher Nolan, pode ser entendido como um filme sobre o processo criativo, né? Como você planta uma ideia na cabeça de uma pessoa e essa ideia vai brotando de um jeito, de acordo com a narrativa que o Nolan propõe nesse filme, dela exercer uma espécie de um efeito dominó e chegar ao ponto final dele, né? Eu estava comentando com a Joyce, não sei se vocês sabem, eu posso até levantar esses links, que tem alguns autores que tratam o Inception como sendo o primeiro blockbuster de arte, ou blockbuster de autor. Que ele tenta mostrar que toda a história do Inception é como é que você consegue convencer um grande estúdio de cinema a fazer um filme que passa uma mensagem sobre o processo criativo. Você está falando dessa coisa do exagero, da identidade italiana, e eu acho que é importante falar também que o Fellini ele cresceu sobre as regras e o auge do fascismo, né, na Itália. Então, enfim, tem a Cinecittà, né, que é basicamente uma Hollywood italiana que foi construída a mando do Mussolini. Então, para fazer filmes de propaganda. Exatamente, para fazer filmes de propaganda fascista. E foi até um momento em que muitos autores, né, do tipo do Fellini se distanciaram um pouco disso, né? Então muita comédia foi feita, né, na Cinecittà, e os autores não gostavam muito da ideia de fazer filmes bancados pelo regime fascista, mas foi um momento meio divisor, assim, do tipo de filme que se fazia por lá. Mas ele também, você falou dessa coisa da grandeza, então ele cresceu sob essa ideia mesmo, né, dessa Itália grande e próspera e tudo mais, e esse desejo de poder, de dominação. Então ele trabalha alguns temas também com relação à identidade italiana, né? Que viveu esse momento
específico. E ele também foi muito influenciado pelo cinema americano, né? Ele cresceu assistindo muito cinema americano. Então é até engraçado que no 8,5 seja eu acho que pode ser até uma ironia, claro, né? Essa coisa do filme de ficção científica e aqueles produtores que ficam falando aquele monte de coisa pra ele. Eu acho que essa dinâmica com os produtores é uma dinâmica que extrapola o cinema hollywoodiano, né? Porque eu acho que acontece, enfim, tem grana envolvida, vai acontecer essa pressão. Acho que isso é independente, mas eu acho interessante isso, né? Porque a coisa da ficção científica é muito marcante, né? Muito própria muito característica de Hollywood, assim. Não só de Hollywood, mas de filmes mal vistos pela crítica. E caros, né? Quando o Kubrick resolve fazer o 2001, a principal pretensão dele era justamente fazer um filme de ficção científica que pudesse ser levado a sério. Porque todo filme de ficção científica era visto como a pior categoria no cinema. É pior do que o filme erótico, pior do que o filme... Uma comédia romântica, não, é a ficção científica porque é isso, disco voador, extraterrestre, que bobagem, que futilidade. E é engraçado porque não só o Fellini coloca a ficção científica como esse arquétipo do que seria o cinema hollywoodiano ou o cinema industrial, mas também, voltando àquele ponto que eu estava falando, que ele influencia e é influenciado pela Nouvelle Vague, logo depois o próprio Godard vai fazer uma ficção científica que é o Alphaville, que também, eu não sei se o Godard chegou a ser inspirado pela ficção científica do 8,5, mas também tem essa provocação. Sim. E aí, indo para o Adaptação, que é um filme que começa citando um outro filme, que é o Quero Ser John Malkovich. Posso só fazer uma introdução? Claro. Você falou isso de citar, eu tava esperando você comentar. Também no 8,5 tem um momento que ele cita, no finalzinho, quando ele tá falando com aquela atriz, esqueci o nome dela agora. Cláudio Cardinale? Acho que é. Ele fala, quando ele tá andando, os produtores chegam no carro, ele fala assim, o filme vai começar, ela pergunta, mas sobre o que se trata o filme? Aí ele fala, vai começar com um homem numa fonte, com uma mulher incrível, que é basicamente a Dolce Vita, né? A cena clássica, né, do filme. Ele fala, uma mulher que recobre a vontade dele de viver e que inspira ele e tudo mais, né? Então seria uma forma também de citar o próprio Dolce Vita, né? Ele mesmo, né? Deixar bem claro que o diretor, no caso, é o próprio Fellini. Quero Ser John Malkovich. Não sei se vocês assistiram, mas tem toda a história de você conseguir entrar num prédio específico, tem um elevador que para entre 2 andares, você consegue entrar dentro da cabeça do John Malkovich e entender como ele pensa. O apartamento é um apartamento 7,5 e é uma referência clara ao 8,5 do Fellini. O próprio Spike Jonze coloca, que é o diretor. O Quero Ser John Malkovich é o primeiro filme do Spike Jonze. E o Adaptação é o segundo, que ele faz essa referência também, traçando essa conexão entre os 2 filmes que a gente escolheu. E ao contrário do Fellini, o filme do Spike Jonze, ele termina seguindo exatamente as regras que a gente acha, pelo menos nas 2 primeiras partes do filme, que ele tá quebrando, né? Sim. Ele, na verdade, esculacha, né, o Robert McKee no filme. Pra quem não conhece, o Robert McKee, basicamente o Robert McKee e o Sid Field são 2 caras, assim, gurus, deuses, referências no que diz respeito à criação de roteiros, né, a regras e estruturas e tudo mais, criação de roteiros. Então, eles são largamente usados em escolas e tudo mais, virou uma referência, né? Mas, enfim, toda referência também é questionável, né? E é o que ele faz no filme. E aí ele fala das regras, tem o irmão dele, né? O Donald Kaufman, e aí ele é super fã, né, do Robert McKee, então ele vai nos seminários do cara, porque ele é bem estilo showman mesmo, ele é bem aquilo que tá no filme. Por isso até que as pessoas acusam ele muito de picaretagem, assim, né? E aí ele fica falando, não, porque o McKee falou que um filme não sei o quê. Porque tem uma série de regrinhas, assim, do McKee, do tipo, um filme sempre tem que acabar com o final feliz. Se você puder, enfia um romance no meio que é melhor, sabe? Então tem umas regrinhas assim. Inclusive tá lá no filme, né? Tem os 10 mandamentos que ele coloca. Os 10 mandamentos do McKee. E aí o Kaufman tenta romper com isso porque ele não acredita, né? Ele justamente acha que o cara é um charlatão, que isso é uma bobagem. E ele quer estar acima, né? Dessas regrinhas e tal, que ele considera super uma coisa de preguiçoso, tipo, os 10 passos pro sucesso, né? Uma coisa que ele não acredita muito. Mas é engraçado que no final do filme,
o filme acaba, no terceiro ato, ele acaba seguindo as regrinhas que ele tava contestando o filme todo. Então, no final tem um romance, até aquele momento em que a personagem da Meryl Streep, a Susan, ela sai do pântano e fica com aquele olhar vago, assim, e aí, tudo bem, até ali tava sendo, teoricamente, o filme que o quando Kaufman... ela se frustra com a orquídea. Quando ela se frustra, acaba o Quando livro, né? ela vê a orquídea, ela fala, mas é só uma flor. Sabe? E aí ela sai, o cara vai pra um lado, ela vai pro outro e aí acaba. Aí ele fala pro dono, mostra pra todo mundo do livro, as pessoas, mas isso aqui é o final? Isso daqui é o final do livro? Esse é o final. E aí as pessoas, não, isso não pode ser o final. E aí depois tem toda aquela reviravolta, mas a história não contada foi bem assim. E a partir desse momento ele segue à risca tudo que o Maqui gostaria, assim, enfim, né, indicaria, né, enquanto caminho e tal. Perseguição, perseguição, morte, sangue, sexo. assassinato, romance, drogas. Enfim, aí entra tudo, né? Entra Final tudo. feliz. Final feliz, redenção, né? Então tem a coisa dos irmãos, tem toda uma história ali. E é muito legal, como ele brinca com isso dentro da própria engrenagem do filme, né? O próprio personagem do irmão, que não existe, que foi inventado e foi inclusive indicado, porque ele é acreditado como um dos autores do roteiro do filme, mesmo não existindo, e ele foi indicado ao Oscar, ao Oscar de melhor roteiro. O roteiro que o irmão dele propõe pro executivo de Hollywood é exatamente o que o cara quer. Não, você vai ganhar 600 mil de cara e depois vai ganhar mais 1,5 milhão de bônus, né? É exatamente tudo que todo autor quer. O cara ouvindo do outro lado, como assim? É muito bom. Porque ele segue o irmão dele, faz exatamente o que você espera de um autor. Não só no que diz respeito à obra, mas no que diz respeito à abordagem em relação à obra. Né? Ele é um cara muito mais proativo, é um cara que está sempre conversando, ele está com o tempo todo dando em cima das atrizes ou das meninas e tal. Ele brinca muito com isso, é muito incrível. E é um personagem que não existe, é um personagem que, como no 8,5 do Fellini, a gente passa a metade, não sei vocês, mas é a primeira vez que eu assisti a adaptação, eu falo, cara, não existe esse irmão. Esse irmão é um personagem imaginário. É uma espécie de uma consciência que ele fica o tempo todo, sabe? Testando, né? Como é que eu lido com um lado, tipo um grilo falante, ele falando, pô, se fosse eu faria isso. Por que você não faz assim? Por que você não... Porque acho que a grande crise do autor, né, seja ele um escritor, um diretor, que seja, qualquer artista, é justamente trabalhar isso, né? Eu quero fazer minha arte, eu quero fazer uma coisa que eu acredito, da qual eu me orgulho, mas eu preciso pagar minhas contas, eu preciso vender isso, eu preciso considerar o mercado, eu preciso considerar uma pessoa que tá acima de mim, que é dona da grana. Então é sempre um conflito aí de várias forças, né, que atuam em cima de um trabalho autoral. Eu acho que o Charlie Kaufman vive esse dilema, né? E aí toda hora é jogado na cara dele, né, o quanto ele deveria sucumbir ao sistema mesmo e aceitar, só que ele fica naquela angústia, né, passando mal fisicamente, psicologicamente. Porque ele realmente sobre isso, né? Exatamente. O tema principal do filme é justamente essa angústia da criação. É o cara suando, é o cara inseguro. Sem dormir. O cara descrevendo a masturbação dele em relação à autora do livro. Sim. Ele se despindo completamente do que se espera de uma pessoa proativa, decidida, que sabe fazer. O cara é completamente inseguro, completamente... Não consegue numa reunião, né? Pois é, não consegue... Vai, encontra a pessoa, fica no mesmo elevador que a autora do livro, que a pessoa, para onde ele foi, ele não consegue nem chamar ela pelo nome, né? Acho que tem uma coisa que a Susan fala que é muito legal, que acho que define muito também esse drama do Charlie, que é quando ela fala, seria muito quando ela tá falando do La Roche, né? Como que é o primeiro nome dele? La Roche. Não, primeiro. Tudo bem. O John. La Roche. John Roche. E aí ela pega e fala assim, deve ser muito incrível você se apaixonar tanto por uma ideia a ponto disso virar a motivação da sua vida, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o Charlie também, né? Claro. O ponto dele ficar feliz com o trabalho que ele tá fazendo, né? Porque ele podia simplesmente sentar lá e fazer qualquer coisa, né? Porque, inclusive, ele criticava o roteiro do irmão o tempo todo, então se ele fosse pra ele escrever um roteiro no naipe do roteiro do irmão dele, ele faria isso assim, né? Então eu acho que é um pouco isso, de você perseguir uma perfeição ou algo que, enfim, que você acredite, né, de fato, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que você não tem toda certeza em relação a isso, né? Então, lá, você joga, e aí isso também tá no 8,5 do Fellini, que é você tem um ideal que você vai atingir, mas você não sabe se é isso que você quer atingir, né? Essa utopia que você está criando é uma coisa realmente onde você quer ir,
Ou se não, na verdade eu queria fazer um filme sobre quando eu era criança. Sim. Sabe? Eu quero fazer um filme sobre flores, sabe? Sim, eu acho que tem muito a ver com coisa da frustração, né? E tem umas falas ótimas na adaptação. Tem uma outra da Susan que ela fala, tem tantas pessoas, coisas interessantes, ideias interessantes no mundo, que acho que às vezes é melhor a gente escolher uma ou duas, porque aí o mundo se torna num tamanho mais administrável, né? E a gente sofre menos, né? A gente consegue lidar melhor, né? Porque essa ânsia mesmo da gente não conseguir, né, absorver tudo isso. Eu acho que tem tudo a ver, né, com o trabalho do Charles também. Tem uma coisa muito engraçada também, né, que eu acho que a ironia também tá no centro, né, da construção das duas histórias e tal. Tem uma coisa muito engraçada também, como eles brincam com vários arquétipos, e dentre eles o arquétipo da musa, né? Os dois filmes brincam com isso, né? O próprio Guido tem vários momentos, tudo bem, ele quer se passar por o conquistador, ou isso e aquilo, né? Porque, enfim, a visão que ele tem, né, que é o desejo dele, mas no fim tem momentos que a gente fala, meu, patético, né? É lógico que isso é só o que ele gostaria, mas não condiz com a realidade, não vai rolar. Mas tem muito essa ideia da musa, e no outro filme eles também brincam, né? Quando o Donald pega e fala pra namorada dele, ai, nossa, você é minha musa. Ela fala, ai, eu adoro ser sua musa, não sei o que, você é genial. E ele falando, ai, não, eu vou colocar um cavalo correndo, não sei o que, uma coisa absurda, assim. E ela, ai, nossa, que demais, eu amo, tal. Então é muito legal como eles brincam com essa coisa da musa também, né? Que é um outro clichêzão, né? E engraçado também que os dois filmes, um trata de um diretor e outro de um roteirista. Sim. São duas personalidades bem diferentes, né? Enquanto o roteirista tem essa crise, esse drama, essa angústia, o diretor é um cara soberbado, arrogante, menospreza os outros, se acha muito melhor do que os outros. Sim, então são dois personagens. E o outro é totalmente introspectivo, né? Não tem muito trato social e tal. Exato. São dois personagens meio contrastantes que acabam contando histórias parecidas, né? Apesar de terem pontos de vista diferentes. A Adaptação não foi um filme... Foi um filme bem recebido quando ele foi lançado, ele ganhou prêmios e tal, mas não é um filme tão influente quanto o 8,5, né? Mesmo porque o 8,5 até hoje é considerado um dos 10 maiores filmes já feitos. É um filme que está sempre em listas de melhores filmes. Só que a Adaptação, ele mexe com essa questão do cinema autoral hoje, né? Então, apesar dele não ter sido influente no sentido de abrir espaço para outras obras ou autores que pudessem citar isso, você consegue perceber numa produção mais recente a influência não especificamente do Adaptação, mas da direção do Spike Jonze. Que que também catapultou ele também a um outro patamar. E era um cara que já tinha uma reputação estabelecida como diretor de videoclipe, principalmente, né? Ele dirige basicamente quase todo mundo, desde Madonna, Beast Boys. E antes do videoclipe também, você descobriu que tem um amigo meu que é skatista, ele também era super conhecido no mundo do skate, porque ele meio que inovou, assim, muito a linguagem dos vídeos de skate, né? Então ele andava também e ele era videomaker, então ele meio que revolucionou, assim, o mundo dos vídeos de skate e tudo mais, mudando linguagem, abordagem e tal, então ele já era super... Essa coisa meio parecida com o Sam Raimi, né? De mexer com a câmera, né? Como o Sam Raimi faz primeiro no Evil Dead, nos filmes de terror dele, que depois ele coloca nos filmes do Homem-Aranha, né? Que é a câmera que vai mexendo por conta própria. O Jonze tem essa coisa de colocar a câmera em lugares específicos, em lugares que você não está esperando. E eu acho que no Adaptação tem isso, principalmente na cena em que ele filma a orquídea. Sim. Que é uma cena que, um pouco antes dessa cena, eles falam da dificuldade de se falar sobre um filme, sobre flores, como é que isso acontece. E aí, logo em seguida, tem a cena em que a orquídea é descrita com a orquídea sendo filmada, que é uma coisa completamente anticomercial. Sim. E você vê, são cenas maravilhosas. Ele tem esse trabalho dele tem algumas cenas específicas, por exemplo, no Ela, ele tem aquela cena já clássica, que é do celular do Joaquin Phoenix no bolso, né? Então ele tem uma visão subjetiva do bolso do cara, como se fosse, tipo, o sistema operacional olhando pro mundo, né? Então ele tem algumas cenas, assim, que já viraram uma marca autoral dele também. E também a parceria dele com grandes roteiristas, né? Ele sempre é indicado a melhor roteiro e tudo mais, então acho que virou uma marca central, né? Charlie Kaufman especificamente, né? Sim. E era uma coisa que eu tava comentando com ele antes da gente começar a falar aqui, é como esses dois filmes e alguns filmes que a gente mostrou nas outras sessões do Doppelganger são filmes que crescem na segunda vista. Então, se vocês viram esses filmes pela primeira vez, na próxima vez que vocês forem ver,
você tem uma outra perspectiva completamente diferente. Você falou essa coisa de tentar achar uma coisa extraordinária e tal. E é muito legal como as duas obras tocam nisso, né? De como a gente tenta... A gente, né? As pessoas do filme tentam encontrar no externo um motivo bom o suficiente, uma inspiração que vá criar algo grandioso. Mas aí, no fim, os dois acabam descobrindo o óbvio, que é o interno, o interior deles, né? A subjetividade deles que acaba... de novo, até o Kaufman fala uma hora, nossa, meu Deus, eu tô me colocando na obra, isso é ridículo, quem vai querer, narcisista, quem vai querer saber a história de um roteirista, é um absurdo isso que eu tô fazendo, eu vou desistir, não sei o que, não sei o que. Mas no fim, o caminho, os dois descobrem que é meio que isso, né? Uhum. É a própria trajetória deles que vai fazer o filme, né? E no fim das contas isso pode ser usado como metáfora para a vida, né? A gente fica idealizando uma vida perfeita, o que a gente quer ser, o que a gente pode ser, e não percebe que o que a gente já é bom o suficiente já. Porque a gente precisa ser melhor, ou muito, sei lá, conseguir um status, ou conseguir que as pessoas deem atenção pra gente, quando que simplesmente o fato que a gente já tá fazendo já é bom o suficiente para isso, né? Usando a arte como metáfora mesmo.